Mateus capítulo 8, dando prosseguimento à nossa leitura bíblica. Mateus capítulo 8, vamos direto entrar na leitura. Diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Então, nesse primeiro momento aqui, nesses 4 versículos, temos algumas coisas interessantes. Primeiro é que, infelizmente, não vemos mais uma grande multidão seguindo a Jesus hoje em dia. Segundo, que temos aqui um leproso que o adorou e pediu a Jesus da forma como deve ser pedido: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Então é um pedido a Deus de fé, porque ele sabe e reconhece que Jesus Cristo pode limpá-lo, e também de humildade, que sabe e reconhece que tudo depende da soberania de Jesus Cristo. Então, a oração perfeita, na minha opinião, foi a que esse leproso fez. E diante disso, Jesus respondeu e o purificou. Interessante aqui, o verso 4, quando vai dizer, né, que Jesus pede para que ele não diga para ninguém. E aí tem um monte de especulação disso. Tem gente que acha que ele não queria alvoroço, tem gente que acha um monte de coisa. Para mim pode ser isso também, mas me parece, como ele manda que ele se apresente aos sacerdotes para servir de testemunho, me parece que ele está aqui solicitando aqui, né, o cumprimento da lei, porque ainda não tinha sido encerrado, né, o período da lei. Jesus estava no meio do seu trabalho aqui e nas bodas, né? E ainda não tinha sido instaurado o Espírito Santo, né? E aí ele manda que seja cumprida a lei. Foi curado por Jesus, vai lá, apresenta a oferta, que essa oferta que Moisés determinou serve de testemunho da obra de Deus por meio do seu Filho. Toda vez que era feito isso na lei, se não me engano está lá em Levítico, não vou lá porque eu não quero ficar passeando na Bíblia para ser rapidinho nossa leitura, mas se não me engano lá em Levítico diz isso, né? Que você tinha que, quando era curado, alguma coisa de lepra, tinha que apresentar a sua oferta de sacrifício ao sacerdote. Por quê? Porque a cura, ela vem de Deus. Então ele está ali determinando que fosse o testemunho de que a obra de Deus estava já atuando, o reino de Deus havia chegado aqui. É meu entendimento disso. Mas tem uma outra explicação logo à frente, no capítulo 12, que também você vai ler eventualmente, que ele fala explicitamente por que ele fala isso, que é o cumprimento do profecia. Jesus sabendo disso, ele trouxe para ele acompanhar grandes multidões e ele curou a todos, e recomendava-lhes rigorosamente que não descobrisse, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, seguinte: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porém, sobre ele o meu espírito anunciará o retiro de juízo, não compreenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Depois tem mais algum. Sim. Então, esses pedidos que Jesus faz, todos estão ligados à lei, às profecias, ao cumprimento de tudo isso. Jesus era claro que esteve lá diante do templo desde muito novo, ensinando o verdadeiro cumprimento da lei e tudo mais, né? Então ele estava bem ciente disso, até porque ele é o próprio verbo que se fez carne. Amém. Muito bem. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, ele vai, e ao outro: vem, ele vem, e ao meu criado: faz isto, ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo
que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Então é interessante esse capítulo, como é que ele vai tratando sobre a fé daquelas pessoas que buscam a Jesus. Todo mundo que busca Jesus, busca com fé. E aí ele vai fazendo esse confrontamento entre quem busca Jesus com fé e o povo de Israel, né? Fez aqui. E vai piorar agora. Essa também é a palavra que ele usa, né? Maravilhou-se Jesus. Maravilhoso Jesus. Pra você ver, né? O poder que a gente tem de maravilhar a Jesus com a nossa fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Como é que é interessante isso, né? Aparentemente não tinha nada a ver com a história. Jesus não precisava ter falado isso, beleza, mas ele quis deixar um ensinamento aqui, aproveitou a oportunidade. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, ou seja, do mundo inteiro, né? E assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaac e Jacó no reino dos céus. Somos nós. Jesus estava falando, se alguém perguntar assim, não sei o que, Jesus fala de mim na Bíblia, está aqui. Está falando de mim, que é o Francisco aqui, ó. Acertar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Eu estou lá no reino dos céus, sentado na mesa, uma beleza. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Caramba, que mudança radical, né? Os filhos dos reis serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Engraçado que é a contraposição aí, né? Porque se o seguinte, tem os filhos do rei, que vão herdar o reino de qualquer maneira. Restituir o reino e tal, né? Exatamente. Olha o que o próprio Jesus Cristo falou. Vocês são os filhos do reino, serão lançados lá na casa do fogo. Amém. E vão lá. Vai ter pranto e ranger de dentes nas trevas exteriores. Por quê? Porque não tiveram a fé como esse centurião. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste, lógico, porque crer é a ação da fé, te seja feito, e naquela mesma hora o seu criado o sarou. Sensacional. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamado e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu. Você viu que Jesus não deu moleza para Pedro, não. Curou logo a sogra dele. Desculpa. E outro importante aí, os católicos, né? Que sobre Pedro, no caso, era casado, né? Tinha sogra. Ah, sim. É porque a Bíblia diz que os falsos profetas vão proibir casamentos, né? E Pedro, que é tido aí como primeiro papa, casado, tinha sogra, tinha tudo aqui, né? Inclusive, exatamente, inclusive 1 Timóteo capítulo 4 fala sobre isso, né? O casamento dando abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis, para que conhecem a verdade. Então, alimentos que Deus criou para os fiéis e casamento, né? Então, são proibições que os falsos profetas farão. Por isso que eles não comem. Proíbe o pão. O pão da ceia, teoricamente, a Eucaristia deles, eles só dão o pão, não dão vinho, né? Aí proíbe. Tem uma hora também que não pode comer carne. Tem um monte de momento que não pode comer um monte de coisa. Tem durante toda a quaresma, né? São 40 dias que não pode comer carne. É um bom momento para fazer churrasco, porque fica promoção. Bom, e aqui mais uma vez, né? E chegada, tá? Então aí é interessante que a sogra de Pedro, imediatamente curada, começa a servir a Jesus Cristo, né? Servir aos discípulos, apóstolos, que é uma coisa que está em falta hoje, o desejo de servir a Deus, servir a Jesus Cristo. Isso é muito triste. Todo mundo quer servir a Deus de casa sem servir a ninguém, né? Mas na verdade está aí um ensinamento. Ela serviu não só a Jesus Cristo, serviu a todos eles, serviu-os, esteve lá servindo. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, mais uma vez,
a preocupação de Jesus é o cumprimento das profecias. Jesus não curou todos os enfermos. Se ele tivesse curado todos os enfermos, não ia sobrar nenhum para Pedro, para Paulo. Não expulsou todos os endemoniados. Ele curou aqueles que seriam necessários para o cumprimento das Escrituras e para o testemunho daquilo que foi dito pelos profetas e por Moisés, né, pela lei. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então Jesus vai confrontar naquilo que o mestre ali, né, o escriba, aparentemente demonstrou querer, né? Um local para descansar, para repousar, seguir o mestre, né? Ficar ali tranquilo nas alas dele. Falou: não tem moleza aqui não. Chegou um outro discípulo lá e o outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar o meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Muito bacana, né? Deixa para lá, vem me seguir. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Você vê que hoje em dia tudo a gente pede para Jesus esperar um pouquinho, né? Porque o morto ali, o pai deixa o morto sepultar o morto. Porque está todo mundo sem Jesus, está todo mundo morto. Acabou. Aí eles que sepultem lá os mortos, né? E que é uma palavra dura, né? Tipo assim, basicamente está dizendo que o pai dele está no inferno. Então é uma palavra bem dura. Mas falou: segue-me, né? Então é para ele seguir. Hoje em dia tudo a gente não. Hoje tem culto, mas primeiro tem que ir lá tem que ler a Bíblia, mas vou dormir um pouquinho mais, que estou cansado. Tem que fazer não sei o que, mas hoje não dá, né? E a outra coisa que ele fala lá, né? Ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos. O poder está na palavra de Deus, está na gente, está na palavra de Deus. Amém. Quem conhece Jesus Cristo? Através da Da palavra palavra de dele. Deus. Como que faz qualquer coisa? Através da palavra dele. Então, se a pessoa não quer seguir Jesus Cristo, não quer conhecer a palavra, não quer ler a Bíblia, porque tudo é mais importante, já está fora da situação. Aí vai ter que sepultar os mortos. Os mortos vão sepultar os mortos. Vai ficar sepultando os mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Isso é interessante, isso, que perecemos. Tipo assim, já morri, já estou morto. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, o ser humano se maravilha com a ação do poder de Deus. Deus se maravilha com a fé do ser humano. O mesmo texto, né? E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Então 2 endemoniados foram ao encontro de Jesus, vindos dos sepulcros, tão ferozes. Então é interessante isso, como é que a ação do demônio conduz as pessoas a cemitérios, a culto aos mortos, tudo isso. Então tudo isso que tem hoje em dia, que se acende vela para morto, que vai no cemitério fazer reza, levar flor, levar qualquer coisa para os mortos, Jesus acabou de falar: deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Mas os que estão sob domínio do demônio vão para os sepulcros. Eles ficam lá nos sepulcros e são ferozes, né? Violentos, tudo isso.
E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Então, eles foram lá tirar satisfação com Jesus, né? Reconhecendo que Jesus é Filho de Deus, e pergunta se ele veio atormentar antes do tempo. E aí esse tormento aqui, no meu entendimento, é lançá-los nas trevas exteriores, onde vai ser atormentado, vai ter pranto e ranger de dentes também. Então é por fim. E os demônios não sabem quando será o fim. Então eles estão sempre apostos o tempo todo. Vai falar alguma coisa? Eu pensou sobre isso. O que eles falam antes do tempo? De alguma forma, eles sabiam que eles não estavam no tempo. Não estava no tempo. Não, eles sabem. Eles não sabem quando vai ser o fim. Eles estão nas trevas. Mas Isso é nós- certeza. Isso. Eles não sabem os sinais que nós temos, nós crentes temos, nós realmente somos salvos. Temos pela manifestação de missão, pela Bíblia, pela palavra de Deus, que é o que eles têm. Eles não sabem exatamente o que é. Sim, Mas sabe que vai acontecer e sabe os sinais que se seguem, exatamente. né? Mas eles não sabem. Não sabem. Mas de alguma maneira ali, Mas eles sabem que tem algumas coisas para acontecer. algumas coisas não vão acontecer. É, exatamente. Mas ali ainda sabe que ainda não estava no tempo. E os... Mas aí eles não tinham tanta certeza, porque estavam perguntando. Por que É. era o tempo? Eles entenderam, assim, são endemoniados ferozes, ninguém passava pelo local, Jesus Cristo passou. Então, assim, Jesus Cristo passou, foi para ir confrontá-los mesmo. Não foi para outra coisa, senão ele não passava. E aí os demônios foram lá, veio aqui nos confrontar, veio nos atormentar, né? Antes do tempo. Tormento, para mim, é isso, né? Se lançar lá. Os demônios vão ser lançados e vão ser tão atormentados quanto os pecadores, vai ser todo mundo atormentado lá, né? Os que não aceitaram a obra de Cristo. E aí, provavelmente, teria essa questão, né? Para onde ele vai nos lançar quando tirarmos de fogo desse homem? Exatamente. O tormento lá, porque quer o fogo, aí vai dizer, manda a gente preparar a porta. É, que a gente vai ler agora. Espera isso. Exatamente. E outra coisa que ele dizendo assim, o reconhecimento de Jesus, Filho de Deus. Uhum. Que Eles sabem, né? Sabem que é Filho de Deus. E andava pastando distante deles, uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Justamente por causa disso, né? Porque quando Jesus expulsa um demônio, no meu entendimento, o demônio não fica vagando por aí. Ele fica vagando por aí. Tem? Então fica vagando por aí. Mas por que mandou para os... Mas não mudou pro lado que era com fogo e enxofre, que acho que era o grande Não. poder, né? Eles perguntam, né? Será que não vai para a prisão? Alguma coisa nesse sentido, onde vão ser Lembra soltos? aquele texto que ele fala assim, que quando expulsa do demônio, ele fica vagando, depois volta para casa limpo e adornado, com mais 7 demônios dentro desse texto? Tem sim. Tem o texto que diz que quando expulsa o demônio, ele vai, sai, depois volta com mais 7 demônios, e é bem pior, realmente, tem sim. Bom, então tem. Não, tem. Se alguém quiser ouvir na internet, pesquisa na hora que isso tem. Muito bem. Então, pediram para ir lá para os porcos. Então, eu não sei por que, então, que eles pediram para ir para os porcos. Não sei. Sabe por quê? Pensei já sobre isso, provavelmente para trazer algum tipo de escândalo naquele momento ali, porque como ele expulsa os porcos, a comunidade fica Aterrorizada. Quer dizer, Sim, eu vou continuar lendo aqui e vai falar. vai falar sobre isso. Então vamos lá. Tem assim, vamos ler. E ele lhes diz: ide, e saindo eles se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. E aqueles que os apacentavam fugiram e, indo à cidade, divulgaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados.
E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram que se retirasse dos seus termos. Então o terror foi enorme, porque eles pediram para Jesus sair, e os porcos se suicidaram. E assim, a Bíblia fala de muitos animais morrendo no fim dos tempos, né? 1/3 dos animais. Existe um fenômeno, não sei se você já viu, um fenômeno que acontece no mundo aí. Por exemplo, tem uma praia, aí de repente 50 baleias ficam encalhadas na praia, e aí morrem as baleias. De repente, não sei quantos pássaros morreram em algum lugar, não sei quantos mil pássaros morreram num lugar. Eu acredito que esse fenômeno, eles estavam doentes, aconteceu alguma coisa no mar, enganou as baleias, tudo isso pode ser uma explicação, tudo mais, mas eu acho também que os animais se matando são uma demonstração de ação demoníaca, né? Quando nós lemos lá em Apocalipse as mortes acontecendo, cada vez que acontece alguma coisa, Deus está soltando alguma coisa, né? Seja um cavaleiro, seja algum outro espírito lá, os espíritos, os demônios, e aí começam a ter essas mortes. Então eu imagino que isso seja um apontamento para nós, como ele fala. Isso é só uma especulação minha, né? Obviamente, que foi para esse intento, né? Mas o que você está dizendo me faz pensar que qual é o grande impulso dos demônios em relação ao homem, né? Levar morte. A morte. Uhum. E qual foi o primeiro? Talvez os animais que eles têm, quando pensam racionalmente, morre. Já vai direto para a morte. Então, e também assim, quando eles estão nos seres humanos, os seres humanos ficam nos sepulcros, eles começam a conviver com a morte. O diabo é a morte, ele é homicida desde o princípio. Então ele convive com isso, ele estimula a morte, ele quer a morte do ser humano, e realmente nos animais vai ter morte. Então quando eu vejo lá que vai ser as dores do parto, dentre as coisas que eu percebo é o aumento da morte de animais. O aumento da morte de animais. Isso é um fenômeno que acontece, não sei se você já acompanhou, mas teve uma época que eu ficava viciado nisso, de ver eventos que aconteciam no mundo assim, e sempre tinha, toda vez, uma vez por mês, tinha lá, sei quantas baleias encalharam na praia lá da Califórnia. Aí eu ficava pensando, uma região então dominada por orações demoníacas. Não sei quantos animais morreram lá não sei aonde, no deserto, não sei o que, uma região também dominada. Eu posso estar enganado sobre isso, mas é um sentimento que eu desfruto. Mateus 12, 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, não encontra. Ou seja, ele fica vagando, mas ele fica vagando buscando algum lugar para repousar. Que aí no caso seriam outros corpos, né? Outras pessoas. Aí depois ele diz que vai voltar para casa. Eu acho que hoje assim, os demônios teoricamente estão mais calmos. Não, porque... Não, estou falando desses demônios que estão nas pessoas, assim. Eu acho que eles querem ficar mais quietinhos mesmo. Porque eles estão no espaço livre para fazer o que eles quiserem, dar vazão o que eles quiserem. Então eles não precisam ficar agressivos como esses caras aqui, entendeu? Eles podem... Mas não são todos os espíritos imundos que ficam, por exemplo, nesse nível de se tacar. Esse aqui é um nível... Você tem isso, você tem pessoas hoje que se cortam, que tentam suicídio o tempo todo, que se tacam em fogo. Tem a depressão, né? Tem tudo isso. Tem tudo isso aí, doença. Só que você tem outro que conhece Jesus Cristo diz que é o espírito de enfermidade que está ali, por exemplo, o cego, o mudo, não são todos. Mas alguns são espiritualmente falando. Você tem o espírito imundo, né? Porque, por exemplo, tem, nasceu assim, nem esse, nem os pais pecaram. Sim. Nasceu assim, para a glória de Deus. Então, nasceu assim. Tem uns que ele fala, sai espírito de enfermidade, volta. A doença tem isso. Tem a nossa condição humana, né? A humanidade está em declínio e vai sempre degringolando mesmo em todos os aspectos, inclusive de saúde, né? E tem a ação demoníaca em todas as esferas, né? Sim, de fato. É isso. Acabamos nossa leitura de Mateus capítulo 8.